Oi, pessoal, para quem está chegando por aqui agora, eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas e estou aqui hoje para falar da virose. Se você em algum momento já levou o seu filho aí passando mal para um pronto atendimento ou mesmo para o pediatra, com certeza já recebeu esse diagnóstico. Então vem comigo que hoje você vai entender o que é a tal da virose e como agir em caso de sintomas. Esse bate-papo, então, vai ser com a doutora Cíntia Sibione, que é pediatra, chefe do Departamento de Pediatria do Hospital São Francisco, em Mogi Guaçu. Muito obrigada pela presença, viu, Obrigada a Cíntia? você pelo convite, foi um prazer. Vamos começar explicando, então, quando a gente fala de virose, a gente se refere a uma doença causada por qualquer tipo de vírus, tem vírus específicos. Vamos começar por aí, Cíntia. Quando a gente fala virose, a gente está falando com um termo genérico para doenças, infecções causadas por vírus nas crianças, no ser humano em geral. Mas existem alguns vírus mais comuns, sim, quando a gente fala virose lá no pronto-socorro. Quais seriam esses vírus, para a gente ter uma ideia? Os vírus do aparelho respiratório, que fazem as viroses mais comuns, são o adenovírus, o rinovírus, o vírus sincicial respiratório e o influenza, que é a gripe mais famosa. Sim. E dos quadros gastrointestinais, a gente tem o enterovírus, o adenovírus e o rotavírus. Que também são bem comuns. São, né? Bem comuns, os mais comuns e que pegam bastante. Cíntia, como que é feito, assim, o diagnóstico, né? Assim, quando a gente até escolheu esse tema, a gente pensou na virose, primeiro porque qualquer pai e mãe conhece demais, né, esse termo. Com certeza já teve esse tipo de diagnóstico em algum momento aí da infância das crianças. E depois porque a gente escuta muito pai e mãe revoltado, né? Bravo, fala assim, pô, eu levo no pronto-socorro, eu levo no pediatra, parece que o médico não sabe o que é, fala que é virose. Fala que é virose, isso. E como que é isso? Não é bem assim, né? Imagino que tem sintomas aí que são bem característicos de uma virose. Você consegue citar pra gente quais seriam os sintomas? Sim, às vezes os pais saem irritados mesmo com esse diagnóstico, mas é um diagnóstico, que são quadros, são sintomas mais inespecíficos, mas que afetam as crianças de uma forma geral, que a gente já é prevista. As viroses do aparelho respiratório podem dar tosse, nariz escorrendo, a coriza, o nariz entupido, dor de garganta, até conjuntivite, febre, mal-estar, falta de apetite. E as viroses gastrointestinais podem dar vômito, náusea, dor abdominal, diarreia e aquela febre, mas essas febres são sempre mais espaçadas, febres baixas, falta de apetite e dor no corpo. Então, são sintomas inespecíficos que a gente já sabe mais ou menos na época do ano que está dando e que está afetando a criança, mas não é nada de grave. Não estamos menosprezando de jeito nenhum o diagnóstico. É um diagnóstico, tem um vírus ali, mas não é nada de grave. É que os pais acham que a gente está menosprezando, saem muito bravos com isso, mas não, é um diagnóstico verdadeiro e sincero. Quando há necessidade de realmente se fazer um teste, né, para identificar qual tipo de vírus, porque normalmente o que acontece é a gente tratar os sintomas, Sim. né? O que a gente escuta do pediatra ali no atendimento então vamos tomar assim, a gente recebe as orientações aí por alguns dias, se esse quadro não melhorar, né, se persistir, aí realmente é o caso de retornar, de investigar mais a fundo. Mas então, como se trata isso, né? Realmente o foco é o vírus. Qual que é o sinal de alerta de que teria alguma coisa aí mais preocupante do que uma simples virose, se é que eu posso dizer simples, né? Não é tão simples assim, podem ter as complicações e é nessa hora que a gente se preocupa. Quando você consegue perceber que essa doença está começando a ficar um pouco mais arrastada do que o previsto ou tem sinais de complicações que a gente tem que se ater. Geralmente, a virose dura de 3 a 5 dias. Então, pode no quadro respiratório durar até 14 dias e no gastrointestinal durar até 10. Mas geralmente 3 a 5. Passou muito disso, aí aquela mãe que está retornando no pronto-socorro, que está incomodada, a febre está ficando mais alta, a criança está ficando mais apática. Aí é um sinal de alarme que não é só uma virose, porque pode ter alguma complicação
ali que passou do limite. 3 a 5 com sintomas mais evidentes, vamos dizer assim, né? Mas aí pode se estender até uma semana, 10 dias, num quadro mais leve e aceitável. Com certeza. A febre é o principal sinal de alerta, então. A virose, é comum a criança apresentar febre numa virose? É comum. Não é necessário, mas é bem comum. Geralmente são aquelas febrinhas baixas e mais espaçadas. Não é tão comum febre alta. E na maioria das vezes se cura sozinho, então. A gente trata os sintomas e não há necessidade de um medicamento específico. Então, geralmente, esses viroses são autorresolutivas. Então, se está com febre, a gente dá um antitérmico, uma dipirona, um paracetamol. Está com vômito, dá um Plasil, um Dramin, um Vonal. Tá com dor de garganta, se precisar, dá um anti-inflamatório leve. Tá com coriza, lavar bastante esse nariz e desentupir o nariz. Isso é importante também, que as pessoas subestimam a lavagem nasal, que é importante nessa hora. Tem um vírus ali bobo, né? Mas se você não lava bastante esse nariz, vai complicar e vai virar uma rinocinusite. Então, lavar bastante esse nariz é uma forma de tratamento. Hidratar bastante a criança, se tiver com diarreia, hidratar mais com soro de reidratação oral ou isotônicos. Se tiver grave, se não tiver conseguindo se alimentar por boca, se a desidratação está um pouco maior, aí a gente interna e investiga e faz a medicação na veia. Qual é a orientação, então, para os pais? Vamos pensar no pai, começaram a aparecer alguns sintomas, quando é o momento de buscar uma ajuda? Pai e mãe, a gente sabe que assim, né? Nos primeiros sintomas, a gente sempre tem um WhatsApp ali do pediatra, né? Para tirar algumas dúvidas. Mas a partir de que momento seria importante buscar realmente um pronto atendimento, por exemplo? Se os pais estão aptos para resolver tranquilamente os sintomas, eles podem, enquanto tiver tudo sob controle, resolver ali. Se eles forem mais nervosos, pais de primeiras viagens, quiserem ir no pronto-socorro, a gente sempre recebe bastante deles também na primeira febre, não tem problema nenhum. E a gente orienta sempre. Geralmente, nos quadros respiratórios, olha, se essa febre tivesse baixinha desse jeito, 2, 3 dias, tá tudo ok. Se tiver com essa dor de garganta, mas continuar se alimentando, continuar ativo, tá tudo ok. Agora, se piorar, se o quadro arrastar, se a diarreia do gastrointestinal piorar, aí você retorna com a gente. Então, tem que sair sempre com essa orientação, que se existe o risco de complicar. Você foi falando alguns sintomas aí ao longo das respostas. Vamos para um quadro básico aí, então. Típico de virose: diarreia, vômitos e febre. E febre. Não necessariamente todos juntos. Pode ter febre e vômito, pode ter vômito e diarreia, pode ter só diarreia e febre, ou pode ter os 3 juntos. Febre alta ou aí vai variar muito, independente do vírus, né? Independentemente do vírus. Quando é virose, geralmente a febre é baixa, porque o vírus não faz uma febre tão agressiva. Quando a criança vem com aquela febre bem alta e... Alta a gente está falando aí de 39 e 40 graus. 39 e de difícil de baixar a temperatura. Essa criança aí, a gente já começa a perguntar, pai, o que comeu ontem? Porque provavelmente possa ser uma intoxicação alimentar, entendeu? Porque veio muito agressiva. Geralmente, a virose ela é mais amena. A febre é mais na faixa dos 38, vamos dizer. 37,5 já conta como febre, né? Geralmente é 37,8 para cima. Mas 37,8 até uns 38,5 ali, aquela febrinha espaçada, vai, baixa, dá uma dipironinha, passa o resto do dia sem febre, tá tudo ok. Você falou de época, tem épocas do ano mais propícias para as viroses ou não? Tem. As viroses respiratórias geralmente são em inverno. As gastrointestinais geralmente agora, nessa época de verão, que é de novembro até março, com pico em janeiro e fevereiro. Essa é a sazonalidade estudada, só que a gente está percebendo que depois do Covid, essa sazonalidade está sendo um pouco perdida. A gente está podendo ver virose, até outras infecções bacterianas em todas as épocas do ano, mas mais comumente o esperado é agora no verão. E elas são extremamente contagiosas, né? Eu falo por experiência própria aí, com 2 crianças na escola. Quando uma pega, é o combo, né? Vai a classe inteira, a turma toda, a família toda. Vai. Vem até o comunicado da escola, né? Atenção pais, caso de virose. E assim, pode esperar, questão de horas, alguém vai ter os sintomas. Então, é extremamente contagioso. Esse contágio se dá como a gripe mesmo. É pelo ar, é pelo contato, como que é? Estamos falando de vírus, né? É vírus. Então, geralmente o contágio é por troca de objetos, por gotículas, né, de saliva e contato de objetos.
E nas viroses pode ser por alimentos contaminados também. Então, as orientações sempre de prevenção para todas as doenças em geral é ter uma alimentação saudável, balanceada, estar com a carteira de vacinação sempre em dia, praticar exercícios físicos, se hidratar bastante, sempre com uma água de fonte de boa procedência, tentar não ficar tanto em aglomerações nem perto de pessoas doentes, mas nesses casos, nas crianças pequenas, escolas, creches estão aí, aglomerações e crianças doentes. E aí, como que você faz para evitar a contaminação, já que você tem uma pessoa doente perto de você? Lavar bem as mãos é o principal sempre, lavar bem as mãos. Evitar tossir, espirrar, sem proteger a boca. Evitar a troca de objetos, que no caso das crianças menores é impossível, porque troca chupeta, troca brinquedo, troca tudo ali na creche. Sim. E as cuidadoras têm que ter um pouco mais de cuidado, mais atenção nessas crianças doentes por conta disso, para trocar garfo, faca, colher, toalha, tudo, porque senão vai passar para todo mundo mesmo. A gente depois aí, se tem um lado positivo da pandemia, é a história do uso da máscara também, né? Uhum. Nesse caso é indicado, né? Qualquer sinal, acho que todo mundo aí em casa, né? Cuidador, pai e mãe é mais difícil, né? Mas a máscara dá uma bloqueada. Dá, a máscara e lavar bem a mão. Lavar sempre a mão, o máximo que puder. E esses vírus, Cíntia, eles podem... Quando a criança pega uma virose, como a gente já disse aqui, dificilmente ela vai fazer um teste, então a gente não sabe qual foi o vírus que provocou. E como a gente está falando de vírus, eu acredito que a criança ela não cria uma resistência, né? Ela pode pegar o mesmo vírus várias vezes, mais de uma vez no ano. Como funciona isso? Então, o que acontece é que vários vírus têm vários subtipos. Então, você pode até criar uma memória de resistência, de imunidade daquele subtipo específico, mas vão vir outros vários. O adenovírus, que é o importante da diarreia, tem mais de 60 subtipos. Então, pode ser que você pegue o adenovírus até 60 vezes, entendeu? Meu Deus. Então, assim, a gente não tem... Desesperador. E não tem como identificar isso. Então, é prevenção e cuidado mesmo. Porque você pega o mesmo vírus, mas não é o mesmo vírus especificamente, entendeu? São outros. São subtipos, né? Como você disse. Vários. Recado aí, então, final, Cíntia, para papai e mamãe que esteja meio desesperado. Como você disse, os pais e mães de primeira viagem pega a gente muito de surpresa, né? Numa primeira vez. Eu lembro da primeira vez com a minha filha mais velha, eu fiquei muito assustada com a questão do vômito, né? Sim. Porque começa e é uma coisa que parece que não tem fim, né? Não. Enquanto você não entra realmente com um medicamento para barrar aquilo, pelo menos com a minha filha foi assim. Não, o vômito desidrata demais. Intenso, e aí vem essa questão da desidratação também, né? Principalmente. Uma dica, assim, de hidratação, porque as crianças ficam muito, assim, apáticas. Quando estão com uma virose, não querem se alimentar, não querem fazer nada, né? Sim. O que a gente pode trazer de dica para pai e mãe para esses momentos mais difíceis? Então, por exemplo, quadros diferentes, né? Que nem a minha filha teve 14 dias de diarreia, mas era só diarreia. Muita diarreia. Diarreia, água. Mas era só diarreia. Então, hidratar quem tá mamando no peito. Só peito mesmo, tudo ok. Hidrata. Se a criança estiver bem, estiver ativa, só tiver com a diarreia, hidrata, dá o isotônico se tiver mais de 6 meses. O isotônico pode ser um Gatorade, uma água de coco, que é sempre bom. Ou aquele pozinho de reidratação oral. Tem o sorinho caseiro também, né? Sim. Aquela misturinha também, Você pode diluir o pozinho em 1 litro de água, é ótimo também. Se for um caso que já afeta o vômito, já dá o vômito igual ao da sua menina, aí complica um pouco mais, porque a criança não consegue se reidratar em casa. Sim. Se ela responder com um remédio para vômitos por boca, ok, tudo bem, vai para casa, tranquilo, continua se hidratando lá. Se não responde, tem vários casos que ficam assim, aí você interna por esse motivo, para dar a hidratação. Evitar a desidratação. Isso, você hidrata na veia. Sim. E aí... Porque a gente tem a sensação que tudo que a gente oferece provoca o vômito novamente, né? Piora. E a criança tem esse feeling, né? Então ela não quer, ela se recusa a beber qualquer coisa, né? A comer. E normalmente o que aceita é o leite, né? A fórmula, e aí isso parece que piora, né? A situação, dá mais ânsia, né? E se a gente ficar sempre atento também
as complicações. Porque, por exemplo, se um quadro ficar mais arrastado do que deve, fugir disso que a gente está falando, a gente pode pensar em complicações do próprio vírus, que podem ser meningite, até meningoencefalite, hepatite, não quero assustar ninguém de jeito nenhum, mas acontece, endocardite e até pneumonias virais. Agora, nessa hora que é importante a gente tentar identificar o agente causador, entendeu? No respiratório, o vírus sincicial respiratório, que é o mais comum e é o que o mais agressivo nos bebês, e o rotavírus, que a gente é vacinado, mas a gente ainda pode pegar. Pelos subtipos que são criados. E aí a gente tem que hidratar e ficar internado, porque o rotavírus... Porque aí você até me corrija se eu estiver errado, porque quando a gente fala de vírus, não tem remédio, né? A gente tem que ir aí administrando os sintomas até aquilo se curar automaticamente, Exatamente. Né? E aí não tem para onde correr, né? Quando a gente está falando de vírus. E às vezes os pais ficam bravos por isso, porque a gente chega e fala, olha, é só uma virose... vai passar. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de falar para não parecer que está menosprezando o que o paciente tem, porque é o filho dele, né? Que está muito mal. Então, é uma virose, são sintomáticos que você vai tomar e é autorresolutivo, por isso vai passar. Mas sempre fica atento a qualquer sinal de complicação. A maioria, graças a Deus, sempre sai super bem. Sim. O recado final, então, eu acho que é não desesperar completamente, mas ficar bastante atento aos sinais e à extensão aí desse quadro. A extensão desse quadro. E tem um profissional que você confie, porque a confiança é tudo também. A pessoa, se você não confiar no profissional, ele vai te falar aquilo, que, olha, tá tudo bem, e você não vai acreditar. E se você confiar, você espera o quanto for necessário, na febre e tudo mais. E ter um profissional, qualquer um que seja, que você goste, pediatra, que você confie que tem uma relação saudável. Perfeito, Cíntia. Acho que é isso. Esclarecemos bem aqui, ó. Não é qualquer coisa, né? Não, virose, de jeito tem nenhum. que ficar atento. É importante, principalmente os sinais aí de complicação, para a gente evitar quadros mais graves. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Imagina, pela obrigada presença. a você. Prazer. E eu lembro que se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras famílias para a gente ajudar a maior quantidade possível de pais e mães que ficam nessa luta diária, nesse desafio que é a maternidade, a paternidade. Também dê uma estrelinha aí no seu canal de áudio favorito se você está só escutando a gente, e eu te espero semana que vem com mais conteúdo. Até lá!